E por último, a gente vai falar rapidamente mesmo ainda, certo? Porque falar de hormônios sexuais é complicado, gente, sem ter que dar uma aula inteira de reprodução, já que ele existe em função disso. O fato dele ter algum efeito metabólico é consequência dessa função. Então, eu vou falar do ponto de vista bem geral, só para dizer que a gente não falou a respeito, mas é muito importante também. O que eu estou dizendo é que eu não vou explicar bem direitinho como é que se dá a síntese, qual tipo de receptor, tudo isso, porque isso vai depender. Por exemplo, imagine isso quando a gente está falando de fêmeas, de mulheres, por exemplo, né, isso vai depender. Eu teria que explicar para vocês como é que é regulado todo o ciclo menstrual, e isso seria um curso só para isso. Principalmente os efeitos da testosterona no metabolismo, certo? Esses hormônios eles também estão inseridos no eixo hipotálamo-hipófise. A gente tem a gente tem duas gonadotrofinas, que é o folículo estimulante e o luteinizante, que são regulados pelo neurohormônio hipotalâmico, que é o GNRH. O FSH e o LH estimulam células endócrinas das gônadas, né, que é ou ovário ou testículo, que secretam ou estrogênios e progesterona, ou androgênios, ou os três. Em função que o que é que ele coordena aqui? Ele coordena a germinação de células germinativas responsáveis a gerarem uma nova vida, né, no caso da reprodução, mas também para isso eles regulam o metabolismo também. Aqui, em geral, sem diferenciar macho de fêmea, a gente tem o FSH, o folículo estimulante, ele é responsável por regular a produção de gametas, e é o LH, o hormônio luteinizante, que é quem realmente tem uma função trófica. É ele que regula as células endócrinas das gônadas, que são as células que secretam hormônios esteroides e peptídeos também. Aqui, só para exemplificar, no homem, você tem no testículo, são as células intersticiais que respondem ao LH, secretando testosterona, que vão para a corrente sanguínea no seu transporte e agir perifericamente. Ela tem uma importante ação no desenvolvimento da própria gônada, né? Talvez seja a principal ação dela, mas ela também tem ação periférica de estimular todo o desenvolvimento das características sexuais que são secundárias, que não tem a ver com a característica sexual primária, que é o desenvolvimento da própria gônada, né? Característica sexual secundária, aí sim, tem a ver com anabolismo, com metabolismo em geral, pode ter a ver. E no caso, aí sim, no caso da fêmea, gente, é que realmente a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, que para cada fase folicular, fase lútea, ovulação, isso, quem secreta mais ou menos o androgênio ou o estrogênio tem uma grande variação aqui, então nós vamos falar em termos gerais, eu vou focar com vocês nas respostas, certo? Nas ações. Aqui já é um universo paralelo, então mas quem secreta androgênios, testosterona e androgênios em geral, no sistema reprodutor feminino, lá no folículo, são as células da teca, ok? São as células da teca que transformam esses androgênios, e os androgênios são convertidos em estrogênios na célula da granulosa. Mas esses androgênios também têm importância de efeitos periféricos. Claro que, justamente para diferenciar macho de fêmea, os efeitos dos androgênios na fêmea são bem menos do que os do macho, porque o macho secreta muito mais androgênio, né? Então, vamos lá. Vou usar o exemplo, claro, da testosterona. Testosterona é transportada na corrente sanguínea pelo seu transportador, o SHBG, e o seu efeito é aquele efeito que a gente já conhece. Porém, dependendo do tecido, em alguns tecidos não é a testosterona que vai agir, que vai encontrar diretamente seu receptor. Ela precisa de uma enzima lá na célula-alvo que converte ela em DHT, que é a dihidrotestosterona, e às vezes é ela diretamente. Mas geralmente para os efeitos metabólicos é a DHT que vai agir, que encontra o seu receptor, que é o AR, o receptor de androgênios, que é ativado e se transloca para o núcleo da célula, e seu efeito é genômico. Então, é de síntese proteica e anabolismo. Um detalhe interessante
é que a leptina é contrarreguladora do eixo. Guardem isso, que vai ser importante daqui a pouco, para a gente entender qual é o papel da leptina, o que é que tem a ver tecido adiposo com hormônios sexuais. Lembre que a leptina inibe tanto no nível hipotálamo-hipófise, como no nível da própria gônada. Ela é inibitória. Os efeitos periféricos da testosterona com relação a estimular a síntese proteica e anabolismo, principalmente do tecido muscular, é bem parecido com aqueles que a gente viu do GH. Elas recrutam as células satélites, estimulando sua proliferação e diferenciação, e também estimula a transcrição de alguns genes alvos que são relacionados à produção dos IGFs locais. Lembra que eu falei para vocês que existe uma produção aumentada dos IGFs locais que vão intermediar esse processo de anabolismo? E também a repressão de UPS e da miostatina. Lembra que eu falei que é a miostatina que está inibindo a diferenciação das células satélites? Quando você diminui a expressão da miostatina, as células satélites estão livres para se diferenciarem e virarem fibras musculares. Isso aqui acontece nas fases da vida em que tem que acontecer mais crescimento, mas também acontece em resposta ao dano que é interpretado como estresse mecânico, né, aumentando os níveis de testosterona após um exercício de alto recrutamento de grandes grupos musculares também. Isso acaba por estimular síntese proteica, diminui catabolismo proteico, claro, né, não faz sentido, e ela também estimula a formação de novos miotubos e estimula também a divisão, a divisão nuclear para haver uma nova proliferação de células que vão, naquela história que eu falei, que vão substituir aqueles espaços que foram danificados, né, aumentando a secção transversal. Então, você consegue aumentar, prolongar o próprio tamanho da célula, como você estimulando a proliferação de mais núcleos, você consegue também repor e aumentar mais ainda, mais do que o tamanho inicial, daquela secção transversal que é constituída justamente pelo somatório total de todos esses miotubos formados pelas fibras musculares também. Tudo isso em função de quê? De aumentar a massa muscular, força e capacidade de enfrentar aquele estressor mecânico que foi o exercício, né? O exercício de fato é isso. Esses outros efeitos aqui é que são interessantes para a gente também, como por exemplo, o aumento da sensibilidade à insulina. Por quê, gente? O que é que tem a ver aumentar a sensibilidade à insulina? Primeiro, um tecido que está se tornando maior, mais eficiente e que está se proliferando mais, se diferenciando mais, ele precisa de mais aporte energético. Ele usa glicose para isso e ele usa aminoácido para isso. Então, a insulina participa nesse intermédio de tudo isso também. Então, a sensibilidade à insulina aumenta. Você aumenta também função endotelial, porque você aumenta aporte de suprimento de irrigação, levando nutrientes para esse tecido que é tão dispendioso do ponto de vista de nutrientes também, seja de oxigênio, aminoácidos, vitaminas, seja o que for. Você também aumenta a sensibilidade dos baroreceptores, porque você estimula a angiogênese também. E você também, claro, tudo isso em função também de se aumentar a perfusão desse grupo de células que estão se desenvolvendo mais. As consequências disso é o que a gente já falou a respeito, a segunda vez que eu mostro esse gráfico, aumento de massa magra. Aumento de massa magra, gente, é aquele mesmo raciocínio. Consequentemente, eu tenho mais termogênese, eu tenho mais beta-oxidação, eu tenho mais vias oxidativas. Quem é que alimenta isso aqui? Lipólise. Então, eu tenho maior regulação da adiposidade, porque eu estou acelerando o meu metabolismo basal, já que essa massa magra está diminuindo. A gente já montou esse raciocínio, né, quando a gente estava falando do GH. Isso é um aumento do metabolismo basal de forma meio que indireta, mas que talvez seja a mais importante de todas, porque a longo prazo é a que dura, é a que fica, né? Mas também de forma direta aqui estimulando o
estimulando o próprio hormônio, o próprio TSH, que é quem vai estimular os hormônios da tireoide. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando sobre os hormônios da tireoide, eu falei para vocês que o estrogênio também estimula. Acontece que nessa célula aqui, no tireócito, existe a enzima que converte testosterona em estrogênio também. Então, aumentos de testosterona consegue estimular um aumento dessa sinalização via hormônios da tireoide para acelerar o seu metabolismo. É uma forma também do metabolismo acompanhar o processo que está acontecendo ali de reconstrução tecidual, né? Acelerar o metabolismo em função disso. Todo esse processo age em função que a gente já falou, a consequência final disso vai com participação de GH, e da testosterona e dos hormônios da tireoide também, esse metabolismo basal intensificado vai estimular o quê? Essa dinâmica de relação entre esses hormônios. A gente vai diminuir, dificultar a diferenciação dos adipócitos, principalmente porque, gente, esses adipócitos, devido ao metabolismo basal estar mais acelerado, esses adipócitos estão em constante catabolismo para liberar ácidos graxos e glicerol para a corrente sanguínea. O estímulo, a sensibilidade adrenérgica também ela é estimulada. A gente viu como os hormônios da tireoide, o GH e a testosterona também estimula isso aqui. Os androgênios também estimulam, seja de forma direta ou indireta. Indireta, já que ele aumenta a massa magra, aumentando o metabolismo basal, que depende dessa via metabólica aqui, que é a lipólise. Diminuindo também, já que diminui a lipólise, os mesmos estímulos que levam, desculpa, aumenta a lipólise, né? Já que os mesmos estímulos que levam ao aumento da lipólise, eles também diminuem a captação de lipídios através da lipase lipoproteica, para estimular a quebra desse lipídio aqui, e não o aproveitamento dele para aumentar a si mesmo, né? E tudo isso aqui consiste em quê? Junto com, lembrando, a expressão das UCPs, capacidade termogênica, tudo isso também, eu não vou mais repetir, a gente já chegou bem a essa conclusão, né? Um efeito contrarregulador da obesidade, que vai estabelecer essa nova, esse novo nível, esse novo equilíbrio de necessidade energética, regulado por esses hormônios também. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava começando a falar aqui sobre os hormônios sexuais, que a leptina é inibidora? Por que a leptina é inibidora, gente? Porque a leptina sempre ela vai fazer, ela vai participar dessa integração que o tecido adiposo participa quando alguma função depende da aferência a respeito do estado nutricional desse organismo. Então, o tecido adiposo é um importante, ele tem uma importante aferência a respeito de como está o estado nutricional desse indivíduo. Então, pensem comigo. Em resposta a tudo isso aqui, a esse metabolismo acelerado, o que é que a gente sabe que pode acontecer com o tecido adiposo? Diminuição, né? Você tem uma contrarregulação do tecido adiposo. Isso é interessante que aconteça também para regular os níveis de leptina. Leptina não pode subir tanto, que é como acontece quando existe excesso desse tecido adiposo, porque isso inibiria a secreção dos próprios androgênios, dos próprios hormônios lá, dos hormônios sexuais do eixo hipotálamo-hipófise. Essa diminuição da leptina, na verdade, não é exatamente a diminuição, é o não aumento, né? Você ter essa contrarregulação da leptina, para poder não prejudicar até a própria função esteroidogênica desse importante hormônio que são os esteroides também. Então você tem um intercâmbio, digamos, gônada, tecido adiposo, que envolve leptina e envolve os hormônios sexuais também. Por exemplo, o tecido adiposo, gente, ele também expressa muito a enzima aromatase. Essa enzima aromatase, ela tem uma capacidade de converter testosterona em estradiol. Então, quando o tecido adiposo aumenta, ele expressa mais aromatase, você tem mais testosterona
com estradiol. Esse estradiol é um potente indutor da retroalimentação negativa. Via retroalimentação negativa, esse aumento do estradiol pode diminuir o estímulo para quem? Para LH, que é justamente o hormônio hipofisário que estimula a secreção da testosterona. Esse é um dos motivos, dentre outros, que uma obesidade durante a puberdade pode atrapalhar os próprios eventos necessários durante a puberdade, né? Porque ele pode diminuir os níveis de testosterona. Além disso, excesso de tecido adiposo, agora aqui ao lado, ó, excesso de tecido adiposo faz aumentar excessivamente os níveis de leptina também. E a gente já viu que leptina, de forma direta, já a leptina tem receptores lá, elas diminuem, elas inibem a esteroidogênese, a síntese desses hormônios androgênicos. Aí você imagina o ciclo vicioso, que é isso, né? Os hormônios androgênicos diminuídos, o tecido que hormônios andrógenos diminuídos, gente, você vai ter menos adaptação do ponto de vista do quê? Menos capacidade de aumentar a massa magra, menos capacidade de acelerar o metabolismo, menos capacidade de controlar a adiposidade, já que seu metabolismo basal tende agora a diminuir, então a sua adiposidade tende a aumentar, aumentando mais ainda os níveis de leptina. Então isso aqui é uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso, aumentando também a expressão de aromatases, que vai aumentar também a conversão periférica de testosterona e estradiol, diminuindo mais ainda os níveis de LH, diminuindo mais ainda os níveis de testosterona. Além disso, muito tecido adiposo gera essa perda de sensibilidade à insulina, ou a não melhoria da sensibilidade à insulina também, que pode trazer uma disfunção metabólica que vai prejudicar a própria função hepática, que é, olha como a gente vai longe, que é sintetizado a enzima, a globulina transportadora dos androgênicos, ela havendo um prejuízo, você tem menos transportador do hormônio. Se tem menos transportador, você vai ter menos capacidade dele de chegar na sua célula-alvo, que poderia estar sendo quem? O próprio tecido adiposo. Então aqui é um caos. Tudo isso causado por quem, gente? Pela obesidade. Vocês verem como o tecido adiposo mexe com tudo isso.